Cada vez mais a gente precisa ir definindo não o que é ser evangélico, mas o que é ser cristão. E algumas definições básicas serão necessárias. Então, como ontem foi o aniversário de 164 anos da nossa igreja, da nossa denominação, a nossa igreja local aqui tem 46 anos, como a gente conversou no mês passado, eu resolvi dar algumas pinceladas para quê? Para que você saiba que você faz parte de uma igreja séria. Você faz parte de uma igreja histórica, com conjuntos de doutrinas que são sérios e que a gente não está brincando disso. E isso é uma tradição, e no nosso tempo falar em tradição é uma coisa ruim, mas tradições são importantes, porque tradições vão passando doutrina, costumes que são importantes, que se morrem os mais velhos, os mais novos continuam. Jesus morreu e ressuscitou, e uma geração seguinte continuou o seu ensinamento. Então isso não é ruim. Agora, vocês não podem ser mais presbiterianos do que discípulos de Jesus. Vocês têm maturidade para entender essa frase? É porque tem gente que ama tanto, mas tanto a igreja presbiteriana, e eu amo a igreja presbiteriana, mas ela não é a única igreja perfeita. Vocês têm maturidade para entender isso? É uma igreja maravilhosa, mas não é a única igreja certa no mundo. Há outras boas igrejas batistas, assembleianas, enfim, de tantos outros formatos. Então a gente precisa ter maturidade para entender isso. Nós temos um segmento, que é um segmento sério, que é um segmento que leva o evangelho a sério, que leva a Bíblia a sério, mas nós não somos a última bala do pacote. Vocês têm maturidade para entender isso? Porque precisam entender. Porque a primeira coisa que acontece com jovens teólogos eles começam a estudar, você vê isso em seminário, começam a estudar, aprendem leem 2 ou 3 livros, e eles acham que já descobriram o mundo, e que eles são os melhores, e que, enfim, não. Mas, quando estamos falando da nossa comunidade, ela tem um jeito de funcionar, ela tem uma forma de funcionar, e a gente precisa disso. Então eu paro hoje para conversar com vocês um pouco sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como eu falei anteriormente já com vocês, nós somos herdeiros. Primeiro vamos a Hebreus capítulo 11, verso 1. Por favor, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom, olha só, testemunho. São tradições que são trazidas, bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Agora, prestem atenção no verso 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus mortos.
Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, esse é o caso de Isaías, tá? Postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos, em montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Claro que essa é a galeria dos heróis da fé. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre esse cara aqui, ó. Ashbel Green Simonton. Eu vou dividir a história dele em 3 partes. Quem é o Ashbel Green Simonton? Bom, vamos lá. Primeiro, a igreja presbiteriana, ela vai sair da Escócia, lá na Europa. E quando eles começam a ser perseguidos na Europa, eles vão para os Estados Unidos. E lá, eles têm o desdobramento da igreja presbiteriana do Brasil. Ela vai ser formada... Da igreja presbiteriana do Brasil não, da igreja presbiteriana. Ela vai ser formada na Escócia por um aluno de João Calvino, que é o John Knox, chamado Reformador da Espada. Peguem livro comigo depois, tem literatura vasta sobre John Knox, um homem crente, ficou preso muito tempo. Ele foi aluno na escola de Genebra de Calvino, e ele vai levar o calvinismo para a Escócia, e lá ele vai formar a igreja presbiteriana. E por que ele vai formar a igreja presbiteriana? Porque John Knox começa a fazer algo que vocês fazem até hoje, ó. Eleger o quê? Presbíteros. Quem vai governar a igreja? Presbíteros, que são eleitos pela comunidade local. Então eles começam a ser chamados de presbiterianos. Por quê? Porque são presbíteros que governam a igreja. O conjunto de doutrinas vai ser oriundo do calvinismo, que vai vir da reforma protestante. Só que a forma de governo, o John Knox vai aperfeiçoar ela na Escócia, e ela vai se chamar presbiteriana, porque ela é governada por presbíteros, ok? Não levanta a mão, porque eu não quero que você se acuse. Mas quem sabia disso? Não levante a mão. A gente fala muito pouco da nossa história, muito pouco. Então, por isso que vocês são uma igreja presbiteriana. Isso remonta à tradição calvinista escocesa. Essa tradição vai para os Estados Unidos, e lá eles vão florescer. Ok, não vou falar disso hoje. Eu vou pular, porque eu quero falar da igreja presbiteriana no Brasil, e especialmente do Simonton. O calvinismo chegou ou tentou chegar ao Brasil por 3 vezes. Por quê? A primeira vez que missionários foram enviados para o Brasil foi no período pré-colonial ou pós-pré-colonial. Em 1530, vão chegar ao Brasil 3 caravelas com pastores enviados por João Calvino. Eles vão chegar no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara.
Calvino envia alguns pastores nessas caravelas e eles chegam ao Brasil. E eles vão formar, lá no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, uma nova colônia francesa, chamada França Antártica. Isso vai durar muito pouco tempo, porque os portugueses, bom de guerra do jeito que era, e fora que sempre tem um dedo de seta no meio do povo, tá? Sempre tem um Judas. Villegagnon vai trair os caras, os pastores vão ser mortos, os que restaram foram jogados na Baía de Guanabara para morrer afogado. E um cara que é o historiador, ele vai poder voltar e volta e escreve uma literatura. Por isso nós temos uma vasta literatura desse período aqui, que é o Jean Léry. Ele vai escrever uma vasta literatura sobre esses momentos. Só que, o que sobra no Brasil então? Nada de França Antártica e esse projeto acaba, ele não existe mais. Então você não tem protestantismo no Brasil. A única coisa que você passa a ter no Brasil, por enquanto, é catolicismo romano. E vocês vão se lembrar que período pré-colonial e período colonial chega ao Brasil e ao mundo uma coisa chamada Companhia de Jesus. Olha eles aqui, ó. Aqui quem é o jesuíta mais conhecido no Espírito Santo? Ufa! Exatamente. Padre José de Anchieta. Por isso que você tem os passos de Anchieta. Porque o objetivo do catolicismo era, trabalhando junto com a coroa portuguesa, não só catequizar os índios, mas dominar o ambiente, né? Os caras não eram bobos, né? Então os jesuítas foram importantíssimos nisso, tá? Beleza. O projeto deu errado, e aí o que vai acontecer? 100 anos depois eles vão voltar, não mais na França. Eles vão voltar agora em 1630 e vão ficar, aqui é aproximado, tá gente? Eu não vou ficar domingo de manhã, não tomei café, eu ainda não vou ficar com data, assim, mas grosso modo, tá? Grosso modo. Entre 1630 e 1654, grosso modo, pode ser que eu estou com um ano a mais, um ano a menos, não é essa a minha preocupação, tá? Quem vai chegar aqui na Bahia são os holandeses. E eles vão chegar na Bahia, e depois da Bahia, eles vão para o Recife, em Pernambuco. E lá eles vão formar uma república, que é uma colônia, e vai ter aqui a primeira lei de liberdade religiosa no Brasil, dada pelo regente holandês, naquele contexto que era Maurício de Nassau. É por isso que vocês têm cimento Nassau, já viram? É daqui. Cara, tá tudo na nossa cara, é porque a gente não vê, mas é daí mesmo que tem isso. Eles vão ficar, entre 20 e 30 anos lá, só que mais uma vez, os portugueses eram muito bons de guerra, isso não tem nem o que se falar, as esquadras portuguesas eram absurdas, esses caras tomaram um show de guerra, as esquadras portuguesas, porque os portugueses, gente, eles tinham uma coisa muito interessante. Portugal era um país muito pequeno, mas na maneira de Portugal dominar, eles não chegavam com um exército destruindo todo mundo. Portugal era brasileiro mesmo. Como é que Portugal dominava? Fazia amigos e botava a galera para trabalhar para eles. É por isso que a gente é desse tamanho. Se vocês olhem o mapa do Brasil e olhem o tamanho do Brasil e os outros países da América Latina, os espanhóis chegavam
Guerra, 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 guerra. Português? Português chegava e falava assim, não, vem cá, vamos bater um papo, vocês estão afim de um espelhinho? A gente pode trocar uma ideia. Esse jeito brasileiro, isso é português, gente. Os portugueses arrebentaram com a boca do balão, eles dominavam metade do mundo no século XVI, XVII, até o XVIII, eles detonavam. Eles só começaram a perder a hegemonia quando especialmente os holandeses e depois os ingleses começam a contratar exército. Aí os caras começaram a fazer exército contratado, aí mudou. Então, hoje, se você visitar especialmente Pernambuco, você vai ver em Pernambuco muita tradição calvinista. Muita, especialmente no Recife Velho. Você vai ter muita coisa de tradição. Tem museu, tem documento, tem livros, tem muita coisa que esses caras fizeram. E é a primeira lei de liberdade religiosa em território brasileiro. Foi feita pelos calvinistas que estavam aqui. Mas também foram expulsos. Vocês querem saber para onde eles foram? Eles foram formar uma ilha. Eles foram para uma ilha e formaram um lugarzinho chamado Nova Amsterdã. Sabe como é o nome dessa ilha? Manhattan. Eles formaram Nova York. Sobrou para nós o interior da Bahia e o Recife. E para os Estados Unidos sobrou Nova York. Oh, meu Deus do céu. Daqui para frente é só para trás, né? Brasil, isso é o Brasil. Vamos embora, gente. Vamos lá. Ainda bem que Jesus vai voltar. Eles formaram a Nova Amsterdã, que é Nova York depois. Ai, ai. Bom, enfim, porque Nova York começou a receber muitos judeus novos, cristãos novos, muita gente perseguida. E aí eles receberam. Depois vai ter um filme que vocês podem assistir, muito interessante, para quem quiser ver, do Leonardo DiCaprio, chamado Gangues de Nova York. Vai ter muita briga entre católicos e protestantes em Nova York. E é muito interessante, dá para entender um pouquinho assim do que era aquela confusão lá, né? Deu errado, de novo, não deu certo, eles foram expulsos. E aí, bom, agora vai ter um hiato de pelo menos 200 anos, só com a Igreja Católica no Brasil. Posso apagar? Já notaram? Posso, né? Então vamos lá. Aí vai acontecer uma coisa curiosa, porque... vou apagar isso aqui também. Isso aqui vocês já sabem de onde vem o nome escocês, da Igreja Presbiteriana. Então, aí vai acontecer uma coisa curiosa, olha só. Bom, em 1824, você tem a primeira Constituição brasileira, a Constituição do Império. Nessa Constituição, a Igreja Católica Apostólica Romana é a única igreja do Estado. É a Constituição feita por Pedro I. Só que o Brasil começa a receber imigrantes que vão vir da Europa por causa das guerras napoleônicas, por causa do Napoleão. E aí vai acontecer uma coisa interessante. O que fazer, por exemplo, com os alemães que chegam aqui? O que você faz com eles? Primeiro você enfia eles em terra fria. E aí você vai formar Blumenau, sabe aquelas coisas? Aquelas cidades do sul do país que você vai para lá. E aí o que você faz também com eles? Você começa a permitir a religião deles. Só que para os luteranos, eles vão começar a fazer culto só em alemão. Eles não recebem pessoas de fora. Eles só falam em alemão e os cultos são em alemão. Tudo é cantado em alemão.
Então, isso aqui é muito mais para ser cultural. É muito mais cultural. É para que os alemães pudessem manter a cultura deles. Tem toda uma história aqui por trás, também não vou contar, que não vem ao caso. Aí, o que vai acontecer? Vão chegar aqui, mais ou menos, na década de 30, os metodistas. Eles vão ficar aqui alguns anos. Só que o que aconteceu? Acabou o dinheiro. Voltaram para os Estados Unidos. Não deixaram trabalho nenhum feito. Então percebam, já temos, olha quanto tempo de história, 330 anos de Brasil. Aí vai chegar um ano que é crucial, que é 1855, se eu não me engano, 1850. Vai chegar no Brasil um escocês com a sua esposa, eles estão vindo da Ilha da Madeira, ele é médico e ele já tinha sido missionário lá, ele é da igreja congregacional, que é o doutor Robert Calley, e a sua esposa, Sarah Calley. Malandramente, doutor Calley vai mudar para onde? Petrópolis. Aonde ele vai morar? Do lado do palácio do imperador. Altas conversas dele com Pedro II. Interessantíssimos relatos do Dr. Calley. Esse cara vai ser de extrema importância, porque a partir dele, casamentos evangélicos começam a ser aceitos no Brasil. Antes eram só casamentos católicos, né? Cemitérios protestantes vão começar a existir, porque não podia. Então o Dr. Calley vai ser responsável por isso. E a principal contribuição do Dr. Calley para a igreja brasileira. Ariane, qual é? Os hinos. O que vocês cantam de hinos da Sarah Calley, que era uma pianista de mão cheia. Você lembra algum aí, Ariane, assim? Mas se vocês pegarem o inário, qualquer inário, harpa, faz um Google rapidinho aí. 347 é qual? Vê aí algum. O justo. Boa teologia, tá vendo? Muita coisa da inódia brasileira, da harpa, cantor cristão. O cantor cristão é o Batista, né? O antigo Salmos e Hinos. Vocês lembram do antigo Salmos e Hinos? O Nosso é um Novo Cântico. Tem muita coisa desse casal aqui, ó. Eles são muito importantes. Só que eles não conseguem plantar uma igreja ainda. Aí que vem esse cara, o Ashbel Green Simonton. Ele vai chegar, primeiro, eu falei que eu ia dividir a vida dele em 3 partes, e é bem rápido, até porque, coitado, morreu com 34 anos de febre amarela. Só para vocês terem uma ideia. Vocês estão herdeiros de uma história de um cara que viveu 34 anos e morreu de febre amarela. Olha só que coisa. Então vamos lá, vou apagar, tá? Mas Dr. Calley foi importantíssimo. Importantíssimo. Ok, vou apagar. Então, quando o Ashbel Green Simonton vai nascer, ele vai nascer na Pensilvânia. Ele vai nascer na Pensilvânia. Ele é presbiteriano de berço. O seu pai é médico. Ele tem uma condição de vida boa. Cresce na igreja, como qualquer um. E quando da sua juventude, Simonton, que vai ter nascido na década de 30, ele
na sua juventude, ele vai cursar letras. Então, aos 19 anos, ele está na faculdade de letras e ele vira professor de inglês. E aí, tem um livro que vocês deveriam ler sem morrer. É mais um. E se morrer, lê no Novo Céu e na Nova Terra. Tá tranquilo. Lá vai ter livraria no Novo Céu e na Nova Terra. Olha aí, é o Elben Len César, falecido historiador Elben Len César. Mochila nas costas, diário na mão. É a história do Ashbel Green Simonton. É muito legal. O Elben Len César, ele já falecido, dono, criador da editora Ultimato, e ele vai narrar essa história muito bem. O Simonton, como ele é um descendente dos puritanos, ele anotava tudo. Porque o objetivo era perceber o seu crescimento espiritual. Os puritanos sempre fizeram isso. Então a gente tem muito relato da vida dele por conta do que ele escreveu, por conta do que ele deixou para nós. Então, nessa viagem que ele faz, ele vai dar aula no interior. E aí ele deixa o relato de que um jovem rapaz, gente, 21 para 22 anos, ele percebe, por exemplo, tudo que o mundo pode oferecer. Prostituição, esbórnia. E ele se guarda nesse período. Só que vocês precisam pensar que aqui a gente está vivendo um momento de avivamento. Desde o John Wesley e com o George Whitefield, ainda na Inglaterra, Deus está visitando a América de um jeito muito interessante. E Simonton, então, vai fazer a profissão de fé dele na igreja. E ele deixa esse relato. Ele deixa esse relato no seu diário, dizendo que ele estava vivendo a maior experiência da vida dele, que era o momento mais importante da vida dele. E nesse mesmo tempo, ele ia para a faculdade de Direito com 22 anos, resolve não ir, e ele resolve ir para o seminário. Então, com 22 anos, ele vai entrar no seminário de Princeton. Lá no seminário de Princeton, aí aqui, os meus alunos de terça-feira vão lembrar de uma coisa que eu falei, quando eu estava ensinando o calvinismo para eles. Lembrem-se que o erro dos Estados Unidos foi achar que era o Israel do Novo Testamento. Vocês lembram que eu falei isso? Está aqui a germe disso. Os americanos começaram a achar que eles eram o novo céu e a nova terra. Isso é um erro. É um erro. Mas como Deus começa a trabalhar mal em bem, o seminário de Princeton começa a ter um movimento missionário muito grande. Simonton vai ouvir um sermão do maior teólogo daquele período, que inclusive nós até hoje usamos as obras do grande Charles Hodge. Foi diretor do seminário. Nós temos boa literatura desse cara, é um excepcional teólogo. O coração do Simonton queima e ele decide ir para a Austrália. Ele começa a ouvir que Deus está fazendo alguns movimentos na Austrália e ele vai para a Austrália, ele quer ir para a Austrália. Só que aquilo começa a mexer com ele e ele diz, eu não vou para a Austrália, não vou. E aí eles começam a estudar um pouco mais. Ele pensa talvez ir para a Colômbia, Venezuela aqui. E depois ele decide vir para o Brasil. E ele vem. E ele vem para o Brasil e vai chegar aqui no dia 12 de agosto de 1859. Quantas horas de viagem de lá até aqui? 58 dias. 58 dias dentro do navio, pra cá.
Simonton novo, gente, muito crente. Ele muito crente, ele vai chegar aqui com 26 anos, pensem nisso. 26 anos ele tem. Tá? Ele tem 26 anos. 58 dias no navio. Um homem crente, qual foi a primeira coisa que ele fez? Pediu ao capitão do navio para fazer cultos dentro do navio, que automaticamente lhe foi negado. Falou, não, você não vai fazer culto aqui não. E o que ele fez? Culto no navio. Crente é muito engraçado. Ele pregou para o capitão, tem relatos dele pregando para o capitão do navio. Tem relatos dele pregando para os oficiais, para os marinheiros, pregando para a tripulação. Só que o grande desafio é que o Brasil era uma terra inóspita nesse momento. Porque a gente tinha muito problema sanitário. Você tinha já aqui muito problema com febre, com doença. Tinha muita. É um período conturbado da história do Brasil. E vocês vão se lembrar que ele vai terminar, o Brasil vai começar a mexer com saúde pública já com Oswaldo Cruz aqui na revolta da vacina, no início do século passado. Então a gente vai ficar assim 50, 60 anos com a situação brasileira, assim, viver no Brasil em cidades era algo que era perigoso naquele momento. E ele vem mesmo assim com 26 anos. Chega, Simonton tinha um português maravilhoso. Ele falava tão bem português quanto vocês falam russo. Ele não falava uma palavra em português. Ele vai ficar 1 ano no porto pregando em inglês, só para os marinheiros e... Então, em 1559 até 1860, ele vai ficar sozinho, um jovem de 26 anos, que não fala a língua, ele vai ficar 1 ano pregando em inglês lá no porto. Aqui, em 1860, chega o cunhado dele. O cunhado dele, o Alexander Blackford, chega. Que é casado com a irmã do Simonton. Só que o Blackford, ele vai para São Paulo. E ele deixa o Simonton ainda sozinho no Rio de Janeiro. Nenhum convertido. Nada. Mas em 1860 para 1861 ele já fala português. Ele já começa a falar português. E aí vai chegar em 1861 um outro cara que era um pastor, que era o Schneider, que veio para ajudar o Simonton no Rio de Janeiro, porque ele está sozinho. Enquanto o Blackford tem companhia em São Paulo, que é a irmã do Simonton, o Simonton está sozinho. E aqui ele está com 28 anos de idade. Numa terra inóspita. Só que Schneider deu uma rebelada. Acho que Deus falou no coração do Schneider, sempre tem isso. Ele vai para Rio Claro e vai plantar uma igreja em Rio Claro, que deu errado. Não funcionou. Depois ele volta para São Paulo. E Simonton está sozinho. Só que ele ouve falar que seu pai ou a sua mãe, o pai dele está doente. O pai dele está muito doente. Então, em 61, ele larga tudo e ele volta para os Estados Unidos. Quantos dias de viagem? 58. Chegou nos Estados Unidos, o pai tinha morrido, já. Viajou à toa. Só que teve uma coisa boa no meio da viagem. Ele conheceu a sua esposa, a Ellen Murdoch. Ele conhece a Ellen. E ele vai se casar com a Ellen. Então ele vai ficar, se eu não me engano, tá? Grosso modo aqui, 18 meses fora do Brasil, que foi o período que ele foi, 2 meses para ir, ficou lá, conheceu a Ellen, casou, mas volta para o Brasil. Aí ele vai ter a Ellen, ele vai casar com a Ellen.
Chegou no Rio de Janeiro, primeira coisa que Simonton então fez, numa das ruas lá no centro da cidade, ele planta a primeira igreja presbiteriana, que está lá até hoje, né? Com 2 pessoas. 2 novos convertidos. O primeiro culto dele tinha 2 pessoas que não eram convertidas ainda. E quando vocês lerem o Diário de Simonton, que eu acho que vocês também não podem morrer sem ler o Diário de Simonton, é bem gostoso de ler, é bem fácil. Ele está esfuziante com aquele culto. Era um grande avivamento. Um grande avivamento. 2 pessoas podendo cultuar em português. E então ele começa a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, na Guanabara, a primeira igreja presbiteriana do Brasil. Querendo formar pastores, por quê? Porque nesse período se converte, aqui em São Paulo, se converte um rapaz um padre chamado João Manuel da Conceição. Ele se converte. Então, eles vão ordenar, esse padre vai ser o João Manuel da Conceição, ele vai ser o primeiro pastor ordenado no Brasil e brasileiro. É o primeiro pastor presbiteriano, que na verdade é o primeiro pastor brasileiro, é o João Manuel da Conceição. Porque ele vai ser ordenado por esses caras, pelo Simonton e pelo Blackford. E aí o João Manuel da Conceição, ele vai continuar as missões no interior de São Paulo. Brotas, a igreja de Brotas, por exemplo, tem 150 anos. Porque são igrejas históricas, porque eles vão percorrer esses lugares. João Manuel da Conceição vai ser considerado lá naquele período de o apóstolo dos pés descalços. Porque ele não tem lugar para viver, ele não mora, a vida dele é pregar. Tanto que quando ele volta para o Rio de Janeiro andando, ele morre de cansaço. Só para vocês terem uma história muito legal. Tinha uns caras muito kamikazes assim. Mas esse era o João Manuel da Conceição. Bom, logo depois disso, Simonton, casado com a Ellen, ele vai ter uma filha chamada Ellen. Por quê? No parto, esse cara não tem, ele tem 28, 29 anos. A Ellen morre. No diário dele está escrito assim, estou parafraseando, tá? O caixão da Ellen está ali na sala. Mas antes de ela morrer, ela disse que estava pronta para se encontrar com o Senhor. Doido, né? Sozinho aqui, com o neném no colo. Aí ele pega a filha dele e dá para a irmã cuidar. Porque ele não tem a menor condição de cuidar dela. E aí quem vai cuidar da Ellen é a irmã, a esposa do Blackford, que é a irmã do Simonton, ela que vai cuidar da pequena Ellen. E daí Simonton vai fazer mais 2 coisas. Primeira, ele vai montar um seminário. O primeiro seminário no Brasil ele vai montar com uma enormidade de 4 alunos. 4 alunos. Porque o objetivo não era mais trazer missionários de fora. O objetivo era formar teólogos brasileiros. Então eles davam aula nesse seminário. Segunda coisa que eles fizeram, que ele fez, formou um jornal. Ele fez um jornal, eu esqueci o nome do jornal agora, mas ele faz o primeiro jornal. E aí esse jornal circulava naquela ocasião e tinha um objetivo missionário, assim, né, de conversão das pessoas. Era um jornal evangelístico. No diário dele, vocês vão perceber que ele briga com ele o tempo todo. Isso aqui é o mais interessante. A briga de Simonton era: eu preciso ter uma vida devocional maior.
Às vezes eu substituo o trabalho para Deus em nome do meu tempo devocional. Às vezes eu leio a Bíblia de maneira mecânica, porque eu quero fazer coisas para Deus. Ele briga com ele o tempo todo. Ele fala, eu tenho que ter mais tempo com Deus de qualidade. Ele é muito crente, muito crente. Vão formar o primeiro presbitério brasileiro. Eles vão formar. O primeiro presbitério brasileiro vai ser formado por eles. E que eram igrejas do Rio e de São Paulo, né? E aí vão começar a formar a igreja presbiteriana do Brasil, que só vai ser formada bem depois. Simonton não viu esse processo. Eu já estou caminhando para o final, tá? Eu só estou dando pinceladas, gente. Eu não posso entrar em detalhes. Eu não tenho tempo para isso. E depois, já com 33 para 34 anos, Simonton é acometido de uma febre. E ele não melhora. Ele não melhora. Não melhora, não melhora, não melhora. Então ele vai para São Paulo. Ele vai para São Paulo para tentar ver se em São Paulo o tratamento, o clima, na época eles olhavam muito essa ideia de clima, né? Vamos lá, o clima é bom, você fica bem. E ele não melhora, porque ele tem febre amarela. E então, com 34 anos, Simonton morre. E acabou a história do Simonton. Literalmente, ele morre. Ele chega aqui com 26 anos, 8 anos depois, aos 34, com febre amarela, Simonton morre. Deixa uma igreja plantada, um jornal inaugurado, um seminário feito, um presbitério pronto, mas ele morre. E aí quem vai continuar o trabalho são os demais missionários e pastores que vão ficar no lugar deles, né? E aí a história nos toma por mão e a gente vai ver várias coisas legais. A igreja presbiteriana começa a crescer muito. E foi o Alan que me perguntou, né, como é que ela chegou aqui. Por causa do ciclo do café, a igreja vai sair do Rio e eles vão enviar muitas pessoas para essa região aqui cafeeira, essa região aqui em cima, como é que é? Aqui de Minas, Vale do Jequitinhonha, mas aqui também passou Manhuaçu aqui, Alto Caparaó, essa região cafeeira ali. Então eles vão Alto Jequitibá, eles vão mandar muita gente ali. Porque ali, naquela ocasião, era onde tinha muito negócio, né? Por causa do café. Então, o presbiterianismo no Espírito Santo, ele vai vir dessa região, da região cafeeira. E vai chegar no início do século passado, final do 19 para o início do 20, ele vai chegar em São José do Calçado, que vai ser a primeira igreja presbiteriana no Espírito Santo, em São José do Calçado. E aí, nessa região, ele vai descendo até chegar em Cachoeiro. Aqui na Grande Vitória, vai ter essa influência, porque as igrejas de Cachoeiro são muito mais fortes, mas vai ter um apoio muito grande das igrejas de Belo Horizonte. Especialmente com um pastor chamado Reverendo Nicodemo Zeller. E aí vai chegar aqui, o presbiterianismo vai chegar muito forte aqui depois, e estamos aqui até hoje. O que eu fiz aqui? Eu dei só uma pincelada para vocês entenderem. Para eu terminar, eu acho que a gente pode ter algumas lições aqui. Primeiro, não sejam mais presbiterianos que John Knox, que Simonton, tá? Sejam mais discípulos de Jesus. Não sejam mais calvinistas do que Calvino, pelo amor de Deus. Nós somos discípulos de Jesus. Mas nós não esquecemos a nossa história. Ela não pode morrer. A gente precisa saber de onde a gente veio. Mas eu acho que algumas lições eu posso tirar para vocês. Primeiro, fala-se muito no nosso tempo que jovens não podem, e jovens têm que ter um tempo, e eles... jovem é assim mesmo, né?
Jovem aproveita a vida, depois vem para o Senhor. Não. Não. Nós estamos falando de um cara que tinha toda uma vida pela frente, mas com 20 anos ele vai para o pastorado e com 26 anos ele não se entrega às paixões dele mesmo e ele vai para um país que ele não conhece a língua e ele vai trabalhar pela causa do Evangelho. Então essa história de que, não, jovem a gente tem que entender. Não, jovem tem que entender que ele tem mais força para servir a Jesus logo. É isso que jovem tem que entender. Jovem precisa entender que o tempo de servir Jesus é hoje, é agora. E é possível. E segundo, irmãos, que eu acho que talvez além disso seja o maior legado que a própria igreja presbiteriana traz para nós, e é por isso que a gente vai hoje, durante o culto, a gente vai conversar sobre isso. A gente vai mostrar para vocês, por exemplo, o que é a nossa agência presbiteriana de missões transculturais. São coisas que vocês não entendem. Nós temos uma centena de missionários espalhados pelo mundo afora aí, formados por nós, de gente como vocês, que foram treinados pela própria igreja e hoje estão o mundo afora. Eu fui lá conhecer o Wilton, por exemplo. O Alex é um dos representantes. Na verdade, Alex, você é o representante da PMT aqui, né? Assim, de mobilização, não é? Foi para Minas? Então a gente tirou esse final de semana para contar um pouco dessa história para vocês. E dizer para vocês, eu termino com Romanos. Vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 10? Porque a gente entende, pessoal. Termino com Romanos capítulo 10. Porque a gente entende que a gente tem demandas diárias. Claro, a gente entende que a gente tem problemas diários. Isso é fato. A gente tem que amadurecer na vida cristã. Fato. Mas eu acho que o que Simonton traz para nós, e a gente tem que ser grato pela vida desses homens, é que a obra do Senhor não pode parar. Os povos ainda continuam precisando saber do nome de Jesus. A gente conhece, mas tem gente que não conhece. Tem gente que não sabe. Hoje no Brasil, nós temos os surdos, os sertanejos, os indígenas, os muito ricos e os muito pobres. São os 5 povos não alcançados no Brasil. Não alcançados. Os paupérrimos que estão na rua é um povo não alcançado. Os multimilionários é um povo não alcançado. Você tem multimilionários, bilionários que é um povo não alcançado. Os sertanejos, que o pessoal do Pé na Estrada é um povo não alcançado. Os surdos é um povo não alcançado. E os indígenas, especialmente aqueles mais ribeirinhos, é um povo não alcançado. Isso dentro do Brasil. Dentro do Brasil. E o apóstolo Paulo, e eu termino com o apóstolo Paulo, porque eu acho que para mim esse é o maior legado que essa geração dos nossos fundadores deixou para nós. Capítulo 10, verso 9. Se você for confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, olha que pesado isso. Como, pois, essa gente invocará? Como esse povo vai ser salvo? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas.
Nós temos às vezes as nossas vidas, né, irmãos? Mas a mensagem do Evangelho não pode parar de ser pregada aqui e fora daqui. Eu já desafiei as minhas filhas algumas vezes, as duas, falando para elas assim: por que vocês não terminam o ensino médio e ao invés de irem para a faculdade, vocês não vão para o Instituto Bíblico estudar teologia por 2 ou 3 anos? Vocês ficam assustados, né? Porque o Deus da gente é o dinheiro e a carreira. Peraí, meu filho tem que fazer faculdade. Quem sustenta meu filho é o Senhor. Quem vai continuar a obra do Senhor se eu não fizer os meus filhos estudarem? Quem vai continuar a obra do Senhor se eu não enviar os meus filhos para o seminário? Quando eu tinha 8 anos e eu falei que eu queria ser pastor, olharam para mim e falaram assim: você é maluco? Você é doido? Você vai ser pastor? Você está doente? Ainda falaram para mim assim: você vai emburrecer, rapaz? Você está doido? É a nossa geração. Esses homens ficaram encontraremos esses homens na glória, tiveram seu papel, foram homens importantes na história. Mas eu acho que o que a gente precisa, nós precisamos continuar formando as próximas gerações. Enviem seus filhos para institutos bíblicos. Enviem seus filhos para treinamentos missionários. A gente é o povo da aliança. Vai estudar teologia vocês também, para aprender a aplicar isso na vida prática, sabe? Sejamos apaixonados pela mensagem do reino.